Imagine a seguinte cena. Um visitante está a percorrer os corredores de um antigo sanatório psiquiátrico. Ao observar o pátio, ele nota que há cerca de 100 internos ali, homens e mulheres com comportamentos visivelmente imprevisíveis e, em alguns casos, perigosos. No entanto, algo lhe causa estranheza. Ele só consegue ver 3 guardas a vigiar todo aquele grupo. Intrigado e um pouco preocupado com a segurança, o visitante pergunta ao guia: "Vocês não têm medo? Esses 3 guardas não seriam facilmente dominados se esses 100 internos se unissem para fugir?" O guia sorri de forma melancólica e responde com uma frase que ecoa como um martelo: Não temos medo. Lunáticos nunca se unem." Esta história, extraída de uma ilustração clássica sobre a pregação bíblica, revela uma verdade desconfortável para todos nós. A desunião não é apenas um problema social ou administrativo. Em termos espirituais, ela é uma forma de insensatez. Se o que nos define como seguidores de Cristo é o amor e a harmonia, por que é que as nossas igrejas, por vezes, parecem tão fragmentadas? Por que é que pessoas que professam o mesmo sangue de Cristo muitas vezes não conseguem sentar-se à mesma mesa sem o peso do orgulho ou do ressentimento? Sejam muito bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar na lição 4 da Escola Sabatina. Unidade por meio da humildade. Se você já se sentiu frustrado com divisões na sua igreja local, ou se luta para manter a paz dentro da sua própria família ou no seu ambiente de trabalho, este estudo é para você. Muitas vezes, pensamos que a solução para os conflitos da igreja é criar novos departamentos, redigir novos regulamentos ou contratar consultores de gestão. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a partir de uma prisão em Roma, envia uma mensagem radical aos crentes em Filipos. A igreja não precisa de planos novos. A igreja precisa de um novo eu. Neste vídeo, vamos explorar o famoso hino cristológico de Filipenses, capítulo 2. Vamos descobrir que a unidade cristã não é o resultado de concordarmos em todos os detalhes intelectuais, mas sim o fruto de um esvaziamento próprio. Eu te pergunto: é possível haver unidade na diversidade? A resposta curta é sim, mas apenas através de um caminho estreito e pouco frequentado: o caminho da humildade. Prepare a sua Bíblia. Abra o seu coração e vamos entender por que a mente de Cristo é o único antídoto eficaz contra a loucura da desunião. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, dizia uma escritora cristã, apenas 5 minutos seriam suficientes para resolver a maioria das nossas dificuldades. Vamos descobrir como esses 5 minutos podem começar hoje na sua vida. Para entendermos o remédio, precisamos primeiro entender para quem a receita foi escrita. O apóstolo Paulo não está num escritório confortável. Ele escreve de uma cela romana, e ele escreve para os filipenses, uma igreja que ele amava profundamente. Era uma igreja generosa, vibrante e missionária. Mas, mesmo as melhores igrejas têm as suas rusgas. Havia pequenos desentendimentos, atritos interpessoais que, embora não fossem heresias doutrinárias graves como em outras igrejas, estavam a ameaçar a harmonia do corpo de Cristo. Paulo sabia que, se o orgulho não fosse tratado na raiz, a missão seria comprometida. Mas qual é o padrão de unidade que Paulo propõe? Ele não aponta para um manual de regras, mas sim para a própria divindade. No esboço da nossa lição, vemos algo fascinante: a unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia revela que eles existem eternamente num relacionamento de amor e submissão mútua. Jesus, durante o seu ministério terrestre, sempre enfatizou: eu e o Pai somos um. Esta unidade da Trindade é o protótipo. Não é algo que nós inventamos, é algo em que somos convidados a participar. E como é que essa unidade se tornou acessível a nós? Através daquilo que os teólogos chamam de kenosis. Em Filipenses 2, 5-8, encontramos o que muitos chamam de o hino cristológico. Paulo diz:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E então, ele descreve a maior jornada de descida da história do universo. Imagine o contraste. Primeiro, Jesus está no topo, subsistindo em forma de Deus. Ele é o Criador, o soberano, aquele que habita na luz inacessível. Ele não precisava de nada, mas ele não considerou o ser igual a Deus como algo a que se devesse apegar egoisticamente. Aqui começa a descida. O esvaziamento. Ele esvaziou-se a si mesmo, kenosis. Não que tenha deixado de ser Deus, mas abdicou das suas prerrogativas divinas e da sua glória visível. A forma de servo. Ele não veio como um rei terreno, mas assumiu a forma de servo. O Criador tornou-se dependente, à semelhança de homem. Ele tornou-se um de nós, sentindo fome, sede e cansaço. A obediência até a morte. Ele foi obediente ao Pai em tudo até ao ponto final. A morte de cruz. E não foi qualquer morte. Foi a morte de cruz, o símbolo máximo de maldição e humilhação no mundo romano. Perceba o movimento de Deus para homem, de homem para servo, de servo para condenado. Jesus desceu todos os degraus da escala social e existencial. Por quê? Porque a humildade é o único caminho para a unidade. Cristo não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas escolheu o caminho da renúncia. Esta descida de Cristo é o coração da nossa lição. Paulo está a dizer aos filipenses e a nós hoje: se o próprio Deus se humilhou desta forma para vos resgatar, como podem vocês insistir em ter sempre razão? Como podem vocês colocar o vosso ego acima do vosso irmão? A teologia da unidade começa aqui, no pé da cruz, onde o orgulho morre para que a comunidade possa viver. Se o exemplo de Cristo é tão belo e a unidade é algo tão desejável, por que é que ela é tão difícil de alcançar? Por que é que, mesmo dentro das nossas igrejas, o ambiente por vezes se torna pesado, competitivo e fragmentado? A resposta de Paulo em Filipenses 2, 3 e 4 é direta e não nos deixa margem para desculpas. Ele identifica dois grandes vírus que destroem a unidade: a ambição egoísta, ou partidarismo, e a vanglória, ou vaidade. Vamos analisar estas palavras. Ambição egoísta é aquele desejo de que as coisas sejam feitas do meu jeito, para que eu receba o crédito. Já a vanglória é a busca por uma honra que é vazia. É o desejo de ser admirado por algo que, no fundo, não tem valor eterno. O pastor Mark Finley compartilha uma história marcante. Ele conta que, quando era um jovem pastor, um dos seus mentores, um grande teólogo, comentou sobre um colega que estava a causar muitos problemas doutrinários e divisões na igreja. O mentor disse: "Sabe, Mark, o problema deste homem não é apenas o que ele ensina, mas é que ele nunca está errado. Pense nisso por um momento. O problema não era a inteligência ou o conhecimento bíblico, mas a incapacidade de ser corrigido. A síndrome do eu nunca erro é o veneno mais letal para essa unidade. Quando alguém sente que tem o monopólio da verdade ou da razão, ele deixa de ouvir, deixa de servir e passa a exigir submissão." Paulo vai ainda mais longe no versículo 4. Não tenha cada um em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui está o cerne do conflito. O pecado original é o egoísmo. O ser humano natural acorda a pensar: como é que isto me beneficia? Como é que eu vou ser visto? Por que é que não me consultaram antes de tomar esta decisão? Muitas vezes, pensamos que a maior ameaça à igreja vem de fora: perseguição, leis contrárias ou críticas do mundo. Mas os textos que estamos a estudar sugerem algo diferente. A maior ameaça à igreja não é um debate teológico externo, mas a falta de um novo eu. A igreja não precisa de novos planos administrativos. Ela precisa de pessoas cujos egos foram crucificados com Cristo. Percebe a gravidade?
Quando eu luto pelos meus interesses acima dos interesses do meu irmão, eu estou a agir de forma oposta a Cristo. Jesus abdicou de tudo para nos servir. Nós, muitas vezes, não queremos abdicar nem de uma opinião sobre a cor do tapete da igreja ou sobre a ordem do culto. A desunião é, no fundo, um problema de adoração. Se eu me adoro a mim mesmo, a minha opinião e o meu prestígio, não há espaço para a unidade com quem pensa diferente. A pergunta que este ato nos deixa é desconfortável. Você está disposto a estar errado para que a paz de Cristo prevaleça? Ou a sua necessidade de ter razão é maior do que o seu amor pela unidade do corpo de Cristo? Se não resolvermos o problema do eu, nunca viveremos a realidade do nós. Paulo escreveu estas palavras há quase 2000 anos, mas parece que ele estava a olhar para o nosso feed do Instagram ou para as nossas discussões no WhatsApp. Vivemos no que os sociólogos chamam de era do narcisismo, ou cultura da autoafirmação. Nunca foi tão fácil e tão premiado ser o centro do universo. Nas redes sociais, o objetivo é aparecer, ser notado, ter likes e, acima de tudo, ter razão. O esvaziamento de que Paulo fala, a kenosis, é o completo oposto da cultura moderna. Enquanto o mundo nos diz afirma-te, o Evangelho diz esvazia-te. A arrogância, muitas vezes, é uma forma de proteger a própria ignorância. Repare, as pessoas que mais gritam, que mais ofendem e que mais tentam impor a sua opinião nas redes sociais, geralmente são as que menos espaço dão para o aprendizado e para o Espírito Santo. A arrogância é um escudo para um ego frágil. Mas o problema não está apenas na internet. Ele entra pela porta da igreja e senta-se conosco à mesa de jantar. É possível haver unidade na diversidade. Num mundo tão polarizado, onde as pessoas se dividem por política, por preferências de estilo ou por interpretações secundárias, a igreja deveria ser o lugar onde os opostos se encontram aos pés de Cristo. Unidade não é uniformidade. Deus não quer que todos sejamos robôs que pensam e agem exatamente da mesma maneira. Ele ama a diversidade, mas ele odeia a desunião. A verdadeira unidade ocorre quando as nossas diferenças são submetidas à missão de Cristo. O escândalo da desunião cristã é que ela invalida o nosso testemunho. Como é que podemos pregar um Deus de amor se não conseguimos resolver um conflito de 5 minutos com o irmão do banco ao lado? Lembra-se da citação que mencionamos no início? Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para resolver a maioria das dificuldades. Por que é que gastamos horas, dias e meses a lavar roupa suja e a justificar o nosso eu pecaminoso, como diz o texto de apoio? Porque ainda não aprendemos a arte de ser ninguém para que Cristo seja tudo. A modernidade desafia-nos a sermos grandes. Cristo desafia-nos a sermos servos. E é nessa contramão cultural que a unidade se torna o milagre que convence o mundo de que o Evangelho é real. Se a nossa humildade termina onde começa a nossa opinião, então ainda não temos a mente de Cristo. Estamos apenas a usar uma máscara religiosa sobre um coração orgulhoso. Depois de entendermos a teoria e olharmos para o espelho da nossa realidade, a pergunta que resta é: como? Como é que eu, com todo o meu orgulho herdado, posso realmente ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo não significa ter um coeficiente de inteligência mais elevado. Significa ter um coeficiente de humildade transformado. É mudar a frequência do nosso pensamento. Se a mente natural pergunta: o que eu ganho com isto? A mente de Cristo pergunta: como posso servir aqui? Vamos baixar isto para a prática com 3 exercícios fundamentais. 1. O exercício do esvaziamento diário. A kenosis de Jesus não foi um evento único, foi uma postura de vida. Na prática, isso significa aprender a abrir mão. Abrir mão de ter a última palavra numa discussão. Abrir mão de ser reconhecido por um trabalho bem feito na igreja. A pessoa que nunca está errada
é a que mais precisa de se esvaziar. Experimente esta semana entrar numa conversa com o objetivo de entender a outra pessoa, em vez de apenas preparar a sua resposta. 2. O lava-pés moderno. Muitas vezes, guardamos o espírito de serviço para os rituais da igreja, mas a humildade que gera unidade manifesta-se em casa. É o marido que ajuda nas tarefas sem ser solicitado. É o membro da igreja que chega mais cedo para organizar as cadeiras, sem que ninguém veja. O serviço é o assassino do orgulho. Quando nos baixamos para servir, o nosso ego perde a visão do topo, e é aí que a unidade começa a florescer. 3. A regra dos 5 minutos. Esta é, talvez, a lição mais impactante dos nossos materiais de apoio. Ellen White escreveu algo que deveria estar na porta de cada sala de comissão de igreja e em cada geladeira. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos seriam suficientes para resolver a maioria das dificuldades. Pense nas horas, ou até anos, que passamos a lavar roupa suja, a remoer mágoas e a justificar o nosso eu pecaminoso. Gastamos uma energia vital para provar que temos razão, enquanto a unidade se esvai entre os nossos dedos. Se você está num conflito agora, aplique a regra dos 5 minutos. Peça perdão. Admita a sua parte na culpa e foque na missão, não na sua reputação. Mas deixe-me ser muito honesto consigo. Você não consegue fazer isto sozinho. Eu não consigo. Essa transformação é impossível para o ser humano natural. É por isso que Paulo começa Filipenses 2, falando sobre a comunhão do Espírito. A humildade não é um troféu que nós conquistamos pelo esforço. É um fruto que o Espírito Santo cultiva em nós. Quando paramos de lutar contra ele, só quem está unido a Cristo pode estar unido ao irmão. Se você sente que o seu coração está endurecido pelo orgulho, o primeiro passo prático não é tentar ser humilde, mas é confessar a sua arrogância a Deus e pedir que Ele implante a mente de Jesus em si. A unidade é um milagre, e milagres acontecem quando pessoas comuns decidem que o nome de Cristo é mais importante do que o seu próprio nome. Paulo não termina o seu hino na cruz. Se a história de Jesus terminasse no sepulcro, a humildade seria apenas uma tragédia. Mas Filipenses 2:9 diz: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui vemos o movimento completo do V que traçamos no início. Aquele que desceu aos abismos da humilhação foi elevado às alturas da glória. E esta é a promessa para si e para a sua igreja. A exaltação não vem do nosso esforço em sermos notados, mas do reconhecimento de Deus sobre a nossa submissão. Talvez você esteja a assistir a este vídeo e sinta que a unidade na sua vida está partida. Talvez se tenha afastado da igreja porque se cansou dos conflitos, ou talvez o seu orgulho tenha construído muros que agora parecem intransponíveis. Por que se afastou? Por que parou de estudar a Bíblia? Não desista de Jesus, porque as pessoas falharam. Jesus não desistiu de si quando o caminho se tornou estreito. Ele percorreu toda a distância para o resgatar. A unidade que buscamos não é um esforço humano para nos darmos bem. É um retorno ao Éden, uma restauração da imagem de Deus em nós. Se decidirmos hoje ter a mente de Cristo, o mundo verá algo que nunca viu antes. Uma comunidade onde o amor é maior do que a opinião e onde o serviço é mais importante do que o prestígio. Lembre-se, 5 minutos de humildade podem curar anos de desunião. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Deixe o seu curtir aqui embaixo. Quando você faz isso, você ajuda o YouTube a entender que esta mensagem de paz e unidade precisa alcançar mais pessoas que, talvez agora, estejam enfrentando divisões. E eu tenho um desafio para você. Sabe aquela pessoa em quem você pensou durante este vídeo? Aquele amigo, aquele familiar ou aquele irmão da sua classe da escola sabatina? Compartilhe este vídeo com ele agora mesmo.
Às vezes, 5 minutos de uma mensagem bíblica são o que falta para quebrar um muro de meses de silêncio. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Na próxima semana, continuaremos explorando as riquezas de Cristo em Filipenses e Colossenses. E eu não quero que você perca nenhum detalhe. Que nesta semana, você não procure apenas ser compreendido, mas procure compreender. Não procure ser servido, mas procure servir. Até ao nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.